Muito bem. O meu nome é Nivaldo Brito, para quem não me conhece. E se já me conhece, é um prazer, mais uma vez, estar contigo ou convosco. Muito bem. A Bíblia diz assim: os nossos corações podem nos condenar. Então isto acontece porque a Bíblia reconhece que às vezes o nosso coração pode fazer com que sejamos excessivamente críticos com nós mesmos. Não é assim? Às vezes o cristão comete um pecado ou uma falha. A primeira coisa que ele faz é o quê? Para de orar. Simplesmente para de orar. Ai, Deus zangou-se comigo. Deus ele não vai me ouvir mais a minha oração. Eu sou um homem miserável, não é? Eu não sou digno de falar com ele, não é? Magoei o seu coração e ele não vai escutar a minha oração, etc, etc, etc. Então, de modo que é um pessimismo que apanha. Bom, de certo modo é compreensível, porque pronto, nenhum de nós queremos magoar a Deus. Né? Às vezes, por infelicidade, por fraqueza, acabamos por magoá-lo. Então, às vezes, há esta atitude por parte dos cristãos quando cometem erros. Outra situação é que, às vezes, a pessoa no passado cometeu muitos erros, não é? Muitos pecados no passado, que sempre aquilo vem à consciência, vem à tona sempre, e a pessoa está sempre na dúvida se Deus, olha, será que Deus perdoa aquele pecado que eu fiz? Será que a pessoa está... E então a pessoa fica um bocado assim em baixo, desanimada, e não tem aquela força para avançar para a frente, para esquecer de que águas passadas não molham o terreno, como se diz em um ditado popular aqui em Portugal, não é? Não sei. E então é essa situação, não é? Também, essas situações também fazem com que nós sintamos indignos do amor de Deus e dos seus cuidados. Ele já não me ama porque eu fiz isto, eu fiz aquilo, não é? Ele não vai me ajudar porque eu vou orar a ele, não. Se calhar ele não vai me ajudar, então é melhor não dizer nada, é melhor... A pessoa não tem força, perde a força espiritual para orar. E assim vai. E assim vai. Não é? Mas, no entanto, a Bíblia nos assegura de uma coisa muito importante, muito importante. Nunca devemos desistir. Nunca desistir. Nota. 1 João. Nunca desistir de orar. A oração tem que sempre orar a Deus. Em todas as ocasiões que a Bíblia diz. 1 de João 3, 19 e 20. Então diz assim. 1 de João 3, 19 e 20. Por meio disto, saberemos que nos originamos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Sempre que o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Então a Bíblia fala que às vezes o nosso coração pode nos condenar. E isso nos causa aflição, causa-nos depressão, desânimo, etc, etc. Mas devemos sempre pensar que Deus, Ele é maior do que os nossos corações. Ele sabe todas as coisas. Nós não. Nós sabemos pequenas coisas, uma ínfima parte das coisas, mas Ele sabe todas as coisas. Então, Ele é maior do que os nossos corações. Por isso, nós não devemos ligar muito para o nosso coração. Nós não devemos escutar aquilo que o nosso coração está a nos dizer. Porque muitas vezes o nosso coração nos condena, nos critica, leva-nos a ser duros com nós mesmos, não é? Eu não presto, não vou orar a Deus porque Ele não vai me escutar e tal. Pronto, e assim nós acabamos por cair no desânimo e desencorajar-nos e perder a nossa fé. Então, mas acha então que
por causa dos nossos pecados e das nossas falhas, devemos parar de orar a Deus? A tendência é essa, mas devemos? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Agora, porquê é que eu digo isso? Ora, trago um exemplo daqui de um profeta. Agora imagina a espiritualidade de um profeta. Não é? Os profetas eram homens dentro de uma nação de Israel. Não é? O profeta era aquele que estava muito mais perto de Deus, de todos os outros humanos. Até muito mais perto do que um sacerdote. O profeta era muito mais íntimo de Deus do que o sacerdote. Epa. Exatamente. A Bíblia conta ocasiões que profetas repreenderam sacerdotes. Né? Sacerdotes que não estavam a andar bem. Não é? A Bíblia teve profetas que foram lá chamados de atenção. De modo para ver. Agora, um profeta com a espiritualidade daquele tamanho, um gigante espiritual, também, certa vez, cometeu erros e falhas, mas ele desistiu de orar. Ele desistiu. Nota, sabe de quem é que estou a falar? Aquele que foi para Nínive pregar. Olha, dentro de 40 dias, Nínive vai ser destruído. Dentro de... Jonas, profeta Jonas, nota. Jonas, certa vez ele cometeu um erro grave, né? Deus mandou, olha, filho, vai a Nínive, e ele fugiu. E fugiu e depois, o pior ainda é que ele colocou em risco a vida dos outros marinheiros que estavam no barco junto com ele. Aquelas pessoas iam morrer por causa dele, mas ele foi sensato nesse caso. Lança-me no mar. E eles lançaram o homem no mar. Né? Ele deu a vida por aqueles homens. Neste caso ele foi um homem corajoso. Então Jonas, vamos ler Jonas capítulo 2. Então Jonas cometeu o erro. Nota o que é que Jonas 2.2 diz assim. Na minha aflição, ele tinha cometido erro na coisa, mas depois ele foi orar. Na minha aflição, eu parei de orar. Eu disse, eu não presto, Deus não vai ouvir a minha oração. Nada disso. Ele disse, na minha aflição, clamei a Jeová e ele respondeu-me. Das profundezas da sepultura, clamei por ajuda. Ouviste a minha voz. Ele disse, das profundezas da sepultura. Ele estava lá no fundo do abismo. Não é? Lá no fundo da escuridão. Lá no grau mais baixo que existe. Não é? Ele estava no meio do pecado devido ao seu pecado. Lá no fundo. Dizia, já que eu estou aqui no fundo do poço, já que eu estou aqui, para que orar? Não vale a pena. Já que eu estou aqui, agora é morrer. Agora eu vou estar aqui a morrer e pronto. Né? Eu não presto para nada, eu sou um desgraçado, um miserável. Não. Jonas dizia, lá no fundo do poço, do mais baixo, clamei a Jeová. Orei. Isto é, usou, clamou. Clamar também é uma forma de oração mais intensa. Né? Clamei a Jeová e ele respondeu-me. Das profundezas da sepultura, clamei por ajuda. Então, quando nós cometemos falhas ou erros, não é? Aí é que é motivo para orar mais intensamente. Aí é que temos que clamar por ajuda, como Jonas fez. Clamar por ajuda. Agora, se eu baixar os braços e desistir, é pior. É muito pior. Porque muitas vezes estamos a dar ouvido ao nosso coração, que está lá nos a condenar. Olha, tu não prestas. Olha, Deus não te vai ouvir. Pá. Olha, não, Ele não te ama. Está bem? E, para concluir, ouviste a minha voz. E Deus ouviu. Ouviu a oração de Jonas, até que deu ordem ao peixe, e o peixe então vomitou, não é? Por assim dizer, Jonas na praia, e Jonas saiu, não é? De modo que esta lição de Jonas é
é um ensino muito, muito importante, não é? Apesar das falhas, nós queremos persistir em oração. Nunca desistir de orar a Deus, nunca deixar que os nossos erros e pecados nos afastem, nos cortem a nossa relação com Deus. Não é? Devemos continuar com forças. Devemos agora pedir perdão a Deus e não voltar a praticar o pecado, não é? Porque normalmente a tendência é o cristão considerar que Deus não lhe ama. Quando ele comete um erro, falho, Deus não me ama. Se calhar ele não me ama porque eu o magoei, ele não vai me amar mais. Será que isto acontece? Não. Jesus nos assegurou disso. Mateus 10, não é? Mateus 10, 29, diz assim. 10, 29. Não se vendem 2 pardais por causa de uma moeda de pequeno valor? Contudo, nem sequer um deles cairá ao chão sem o conhecimento do vosso Pai. Por isso, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Ora, aqui isto ensina que os pardais eram pássaros comestíveis que se vendiam antigamente. E era dos mais baratos que existia. Algo comestível mais barato, os animais mais baratos. E com moeda de pouco valor, moeda mais baixa, mas se tivesse 2 moedas, davam 5 pardais. Compravas 5 pardais. Mas na verdade eram 4. E o 5, o outro pardal era dado de graça. Porque assim, a pessoa dizia assim, bom, o outro pardal era tão insignificante que não tinha valor. Tu compravas 4 e a pessoa dizia, toma mais este. Isso não vale nada, toma mais esse. Agora nós notamos, se Deus, como a Bíblia diz, nenhum deles cairá ao chão sem o cuidado de Deus. Cair ao chão é como que os pardais estavam. Às vezes, se nós observamos os pardais, já estão nas árvores, depois saem das árvores, caem para o chão, depois voltam a subir, voltam a cair. Né? Nenhum deles cai para o chão sem o cuidado de Deus. Né? Deus nota. Deus presta atenção àqueles indivíduozinhos tão pequeninos, tão insignificantes. Quanto mais a nós. Para Ele não prestar atenção em nós, quanto mais para Ele não cuidar de nós. Não é? Então Jesus disse que vós valeis mais do que muitos pardais. Então nós temos valor diante de Deus. Agora para estarmos a pensar, Ele não me ama, eu não valho nada. Às vezes é o nosso coração que está ali a nos condenar. Né? Estamos a ser duros com nós mesmos. Né? Semelhante aos estoicos. Nós não somos estoicos. Não é? Aquela filosofia romana, não é? E grega também, onde é que havia Marco Aurélio, Séneca, não é? Epiteto. Eles é que era o estoico era um homem duro, não é? Duro consigo mesmo, não é? Era exigente demais consigo mesmo, não é? Mas nós não, nós temos o Espírito de Deus em nós. É um espírito de quê? De mansidão, não é? De amor, de paciência, não é? De tranquilidade. Nós devemos ser pacientes connosco mesmos, não é? E sempre pedir perdão a Deus, não é? Se nós pedimos perdão a Deus e procurarmos não praticar o pecado, é claro que Ele vai nos perdoar. É claro que sim. Agora vamos estar, às vezes a nossa consciência, o nosso coração pode nos condenar. Mas certamente a Bíblia nos assegura de que Deus, Ele é maior do que os nossos corações. Se os nossos corações nos condenaram, Deus é maior ainda do que os nossos corações e Ele sabe todas as coisas.